Obrigado, Sr. Presidente. Há pouco o deputado Uchoki perguntou sobre a conta única. Temos cerca de 400 mil utentes e quer saber quantas pessoas ainda não abriram a conta e como é que vamos sensibilizar e promover os residentes a utilizar a conta Ordem. Sim, esse número não é exato, porque este número vai até abril, finais de abril, porque também existem muitos idosos e muitos jovens, também crianças que não abriram a sua conta. E em relação aos idosos, os SAF, em cooperação com as associações, estão a apoiar os idosos a abrirem a conta e também para as crianças, os seus encarregados de educação podem ajudar eles a abrirem uma conta. E por isso, até finais de abril, temos mais de 60 mil que têm mais de 65 anos de idade de idosos que já têm uma conta na conta única. E para além disso, as pessoas que residem em Macau e que são residentes, temos cerca de 500 mil. E fazendo esta conta e utilizando a base de 420 mil utentes, já atingimos cerca de 80%. Porque no início é mais fácil e mais rápido ter aumentar o valor da percentagem, porque no fim já é mais difícil, a não ser que haja outras funcionalidades que sejam obrigatórias. Caso contrário, o número já não vai ser acelerar para aumentar. Não vamos querer atingir o máximo, mas esperemos aumentar e melhorar a qualidade da conta única e não a quantidade de utentes. O deputado Chouki falou sobre o trabalho dos funcionários públicos na Grande Bahia. Eu aqui vou passar a palavra ao diretor Koh Peng Kwan para falar sobre isso e também pode responder à questão do deputado Leão Senhor sobre o recrutamento. Obrigado, senhor secretário, senhor presidente, senhores deputados. Quanto à questão do deputado Vuchoki sobre as ações de estágio na zona da Grande Bahia, em termos de mecanismos que nós temos agora, nós vamos agora alterar o estatuto para os trabalhadores da administração pública, ETAM, através da alteração da Comissão de Serviço, e o que permite depois, no futuro, que os nossos trabalhadores venham a trabalhar na zona de Grande Bahia. E numa primeira fase, pretendemos realizar ações de formação conjunta entre os dois lados da fronteira para intercâmbio dos trabalhadores da função pública e, numa fase seguinte, iremos organizar ações de estágio para a aplicação dos seus conhecimentos na prática e também iremos organizar ações de formação com a Universidade de Macau. Assim, em diversas frentes, nós vamos trabalhar para reforçar o intercâmbio e o estágio dos nossos trabalhadores na zona da Grande Bahia. E nós já alteramos o regime no sentido de simplificação das provas de avaliação dos candidatos à função pública. Grande parte das nossas provas podem ficar concluídas dentro do período de 1 ano e meio. Para além da taxa de prestação da prova, e temos também organizado provas especiais com outros serviços públicos no domínio da tecnologia de informação
gestor de redes, por exemplo, e também em outras áreas funcionais, com diferentes serviços dos diferentes domínios, para depois criar uma reserva de trabalhadores que podem depois recrutar esses trabalhadores que forem aprovados. Quando a pergunta da deputada Wong Kei-cheng sobre aquela aplicação, um assunto da governação eletrónica, vamos definir alguns requisitos, porque temos de definir bem o que significa este um assento para não abranger, ser muito abrangente, para integrar nos serviços da conta única. Temos de fazer uma análise para permitir esta adesão. Primeiro, para ver se é preciso os residentes entregar e deslogar-se várias vezes aos serviços para entregar documentos. Esta funcionalidade de um assunto tem que ter a seguir o pressuposto de fazermos primeiro uma análise aprofundada para simplificar o procedimento. Quanto à formação, estamos a falar não só do concurso de formação de liderança ou outros tipos de ações de formação. Temos um incentivo que é, primeiro, o desenvolvimento profissional. Falou de curso MPA, que em colaboração com a Universidade de Pequim, o governo de RM chegou a lançar este curso de mestrado de administração pública. Agora os atuais diretores dos serviços frequentaram quase todos este curso. Isto é favorável à mobilidade vertical e preparação da equipa de dirigentes. Referiu a articulação, a convergência entre Macau e Hangqin em termos de sistemas jurídicos, que isso vou pedir ao diretor Lau para explicar melhor. Obrigado, Sr. Secretário. Obrigado, Sra. Deputada Wong Kei-cheng, deputado Wu Chou-ki. A legislação sobre a zona aprofundada, de cooperação aprofundada, é muito complexa. O objetivo é tentar garantir a integração do mercado econômico, facilitar a mobilidade de pessoas, facilitar a vida, a abertura de negócios por parte dos residentes de Macau na ilha de Hangqin. Isto envolve circulação de capitais, de pessoas e de informações. Os deputados falaram da circulação de dados, circulação transfronteiriça de dados. Atualmente, em termos de raciocínio legislativo, na ilha de Hangqin, e estamos a colaborar com os serviços homólogos da zona. Para chegarmos ao concurso das necessidades legislativas. Com esta preparação, vamos fazer uso do poder legislativo da APN, Assembleia Popular da Província de Guangdong e de Zhuhai. Mas se em caso de poder legislativo do APN, da Assembleia Popular Nacional, temos de pedir ao governo, ao órgão nacional para legislar. Este é o plano geral. Além disso, alguns deputados perguntaram que projetos legislativos é que nós temos.
Isto envolve duas dimensões. Primeiro, em termos de crescimento econômico, temos de garantir, facilitar o ingresso de sujeitos, de agentes no mercado. Além disso, por exemplo, reconhecimento de profissionais de Macau e Hong Kong para exercício de atividade. Isto tem a ver já com a regulação, com o ordenamento jurídico de Macau e a internacionalização. Por exemplo, um médico inscrito em Macau para exercer a atividade profissional em Hengqin tem que ter reconhecimento. Por outro lado, quando aos agentes no mercado, nomeadamente a fiscalização dos seus atos, portanto, o raciocínio geral é dar prioridade a algumas tarefas para atender ao desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada. Claro, alguns projetos são prioridades definidas nas linhas gerais. Quanto à preocupação da deputada Wong Kee-chen em relação à conciliação, quer dizer, a RAEC e a província de Guangdong estão a fazer um mecanismo de cooperação de conciliação. Portanto, os trabalhos não foram suspensos. Nós recorremos a videoconferências para esse trabalho. Também nós temos uma lista do pessoal, de mediadores, para este efeito. Para os assuntos, então, familiares, né, nesta matéria, mediação, de facto, o que nós pretendemos é que, imaginem, tal como a arbitragem, nós não vamos fazer uma lei. Aliás, temos de ter uma lei operacional para então resolver esses litígios de forma extrajudicial. E também já tomamos como referência a tese ou a opinião do presidente do TUI, feito num colóquio, para então prever normas em matéria de mediação, e também vamos proceder à respectiva revisão da lei em matéria civil, sobretudo a lei processual civil. Em relação à organização das zonas de lazer, nós temos um plano diretor, aí também há uma delimitação muito clara. Mas há ainda algumas zonas dispersas que também podem ser aproveitadas, e o governo também vai aproveitar bem esses recursos. Em relação a Sekpai Van, de facto, tínhamos uma ideia de construir um elevador para as pessoas poderem então aceder ao trio nas costas de Sekpai Van. Tínhamos essa ideia, mas só que as pessoas para subir ao trio ou tudo isto é para fazer exercício físico. Portanto, se nós construímos um elevador, isto também vai, por um lado, prejudicar a colina, por outro também acho que não condiz com o objetivo, né, de pessoas fazerem então o exercício físico. Quanto aos recintos então desportivos, podemos então disponibilizar isto às escolas ou associações para essas atividades desportivas. Em relação ao concurso, ao recrutamento do pessoal para a zona de cooperação aprofundada, o chefe executivo já referiu, temos 3 tipos de trabalhadores que lá estão. Um é o pessoal destacado pela RAEM, outro é destacado pela província Guangdong, e outro tipo é o pessoal contratado pela Comissão de Gestão da Zona.
para as pessoas que esse tipo de pessoas que é contratadas não são da função pública, mas sim as pessoas que se candidatam para esses trabalhos na zona da cooperação. Em relação à mobilidade horizontal, nós podemos ver a respectiva proposta de lei. De facto, a proposta de lei permite, aliás, acho que é melhor estudar a nossa proposta de lei e discutir isto no âmbito da mesma. Se houver algumas matérias que carecem um aperfeiçoamento, podemos fazê-lo. E quanto à incompatibilidade entre a função pública e a área, de facto, muitos residentes de Macau ou jovens nem têm uma licenciatura. Isto é raro, aliás, é raro que não tenham. Se nós ajustarmos esses requisitos para a missão da função pública, acho que é impossível, porque senão todos vão passar de ser técnicos superiores. E até porque os requisitos ao nível da habilitação académica são só um dos elementos a avaliar. E nós temos um serviço público para, então, aliás, um órgão que tenha, aliás, para fazer avaliação do pessoal de direção e de chefia. Em Macau, com essa dimensão que nós temos e as relações interpessoais tão estreitas como nós sabemos, é difícil ter um serviço competente só para fazer essa avaliação pessoal. Podemos avaliar, podemos estudar, mas essa solução não é muito viável. Nós concordamos que podemos, então, aperfeiçoar. Em relação àquele parque pneus, né, tal como referimos, esse parque tem um caráter, então, provisório, portanto, o terreno só foi, então, provisoriamente destinado a esse fim. Em relação ao desnivelamento das vias, nós vamos, ou irregularidades nas vias, no pavimento das vias, nós vamos falar com o presidente do IAM, vamos ver como é que nós melhoramos. Os treios que existem só para, então, fazer bem à saúde das pessoas e não ao contrário. E em relação àquele pavilhão de Haksa, acho que nós, aquele campo de experiência de atividades juvenis em Haksa, quer dizer, agora o que está em causa não são os autocarros, mas sim o acesso para lá, porque também temos que saber como se destruía os lugares de estacionamento e os lugares para os autocarros e veículos particulares, porque lá também o parque é suficiente. Aos fins de semana, toda a gente lá vai e não consegue ter um lugar. E mesmo que haja lugares, há sítios em que não conseguem chegar com um veículo. Nós temos que ver como é melhor aproveitar as zonas, então, nas proximidades desse campo. E também vamos, então, ponderar isto de forma global. E depois vamos fazer uma apresentação. Quanto às questões do senhor deputado Chen ontem, sobre
avaliação de desempenho do pessoal de direção e chefia, nós vamos estudar. E o número do voluntariado, dos voluntários, nós não temos um número então total, mas o senhor presidente do IAM tem um número em relação ao seu serviço. Deputado Wu Zhouqi. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as palavras do Sr. Secretário e dos seus colaboradores sobre a questão da conta única e também a formação dos funcionários públicos. E ainda tenho duas questões. Vamos ver se depois o Governo consegue responder. Sobre o melhoramento da rede de esgotos da Taipa e, para além disso, nos trabalhos de arborização, quais os trabalhos que o Governo vai fazer, nomeadamente quais as plantas que vão ser plantadas. Deputada Wong Kit-cheng, obrigada pelas respostas do Sr. Secretário e do Sr. Diretor sobre aquela tramitação, formalidades do mesmo assunto. Gostaria de saber quais são as formalidades que podem ser agrupadas no conceito de mesmo assunto que podem ser tratadas no futuro através de um balcão único. O Sr. Secretário tem alguma ideia das tarefas que podem ser integradas nesse conceito e depois podem ser estendidas a outros serviços de outras tutelas do governo? E tem algum mecanismo para a intercomunicabilidade do tratamento e processamento dessas formalidades no futuro, quando fizer um balanço nesse sentido? Poderá acontecer que haverá áreas em que não está a ser aplicada essa forma de tratamento das formalidades. E, por isso, tem que fazer esse trabalho nesse sentido. E, para além disso, tem ou não um plano geral para os mercados municipais e vai ou não elaborar planos tendo em conta uma maior abertura. Por exemplo, em relação ao projeto do canídromo, há trabalhos que são do Instituto do Desporto, outros trabalhos que pertencem a outros serviços públicos. Por isso, haverá não abertura entre serviços. Deputado Leonçonho, obrigado pelas respostas. Queria pedir esclarecimento. Agora a sociedade quer mais incentivos para os residentes entrarem na zona de aglomeração aprofundada. Então o governo deve fazer mais, lançar mais informações, organizar mais ações de formação. Quando há responsabilização, falei de delegação de competências. Houve casos de abuso de poder. Portanto, temos que garantir um mecanismo para fiscalizar, garantindo o respectivo cumprimento, porque no passado, quando se envolvia o interesse público, relevante interesse público, o governo tem que encontrar um mecanismo de fiscalização. Quando ao Parque dos Pneus, queria saber que políticas é que o governo tem para as zonas com maior densidade populacional, porque para a população, uma zona com tanta densidade populacional, porque é que o governo quer reservar ainda um terreno para a construção de parque de diversão? O governo referiu ia encontrar um plano alternativo para este parque dos pneus. Que plano é esse?
Deputado Chang ontem, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Secretário. Se calhar por causa do tempo, né, as minhas questões, o Sr. Secretário não teve tempo para responder. Em relação à questão dos voluntários, espero que o Governo possa ter umas medidas de incentivo mais regulamentares para os trabalhadores da função pública podem então ser um voluntário. Quanto às medidas para facilitar o negócio, né, o Governo já lançou muitas políticas, sobretudo para as 4 indústrias emergentes. O regime de licenciamento, de facto, não só tem a ver com a sua secretaria, mas sim com outras também há um problema que é o processo ser muito moroso e, portanto, se calhar para os procedimentos de licenciamento podem ser talvez encurtados, para as empresas podem ser abertas com a maior brevidade e isto também em prol da retoma da economia de Macau. E mais, o Governo também já referiu que ia então plantar 35.000 árvores, uma espécie chinesa, para então as pessoas podem então apreciar essas espécies de flor, de árvores nos jardins. Até as pessoas podem fazer check-in, ou sim, obrigado. Deputada Ló Chó Yin, obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Sobre as obras viárias que em 3 anos não podem ser escavadas durante 3 anos, eu sei que há muitas questões complexas, no entanto, quando há muitas obras, isso também afeta o interesse público e não sei se podemos legislar sobre esta matéria, nomeadamente haver uma fiscalização vinculativa com vista a resolver este problema e, para além disso, acho que podemos criar uma polícia para os animais, nomeadamente utilizar meios mais humanos para resolver o problema dos animais vadios. E mesmo que isso não seja aplicado, nós podemos aplicar a lei ao abrigo da Lei da Proteção dos Animais. É que atualmente também há muitas dificuldades na aplicação da lei e muitas das vezes as associações de proteção dos animais vão até pagar as multas, vão então dar de comer aos animais e isso também, tudo isso afeta toda a sociedade e a lei da proteção de animais já tem 8 anos e podemos então rever esta lei e para além disso há que dar maior apoio às associações de proteção dos animais, porque o trabalho que eles estão a fazer são para ajudar os pobres animais, bem como resolver o problema dos animais vadios. Muito obrigada. Tem a palavra o governo de resposta. Há pouco, a deputada Wong Kim-Chen perguntou sobre o conceito de formalidades sobre o mesmo assunto. Se perguntou se vai começar a partir da tutela da Administração de Justiça. Sim, é sim. Depois é que nós vamos estender para outras tutelas. E também em relação ao projeto sobre o canídromo, é um projeto interdepartamental que tem a ver com direção de serviços de obras públicas, DESAT e outros serviços. E, por isso, toda a nossa concepção é feita de uma forma geral e depois a execução é que será feita por partes e em fases. E quanto à questão do deputado Cheng Wan-Ting, perguntou sobre
a responsabilização, vou dar a palavra depois de outros assuntos sobre assuntos municipais, vou dar a palavra depois ao presidente responsável. E quanto à conta única, em relação às tarefas relacionadas com o desemprego, pode ver que neste momento já é possível fazer pesquisa sobre essa matéria através da conta única. Pode ver que já há muitas mais funcionalidades agora que foram acrescentadas na conta única sobre essa área e sobre medidas para facilitação das empresas e do seu negócio. Nós vamos começar a partir das facilidades de licenciamento. E neste momento não podemos agora comprometer se é 1 mês ou 2 meses, mas de certeza que vamos encurtar o prazo e não vai chegar até meio ano para conseguir obter a licença. Sobre as zonas de lazer, perguntou-se se é possível construir recintos fechados de lazer. Nós vamos pensar sobre isso, mas neste momento não temos muitos lugares disponíveis com condições para isso. Quanto aos esgotos, rede de esgotos, nós procedemos à vistoria com os serviços de obras públicas e no ano passado, nas vistorias que nós fazíamos antigamente e em comparação com atualmente, pode ver que estas descargas ilegais têm vindo a reduzir em número. E quanto ao licenciamento para estabelecimentos de restauração, há estabelecimentos que têm equipamentos, utensílios que eles não utilizam e, por isso, para o seu licenciamento, nós temos que ver se eles cumprem ou não as leis em termos de descargas. E sobre as áreas viárias e escavações, nós temos um compromisso de não proceder à escavação no mesmo local num período de 3 anos. O Instituto para Assuntos Municipais, a DESAT, os serviços de obras públicas, transportes e também as empresas de condutas e de utilidade pública, nós temos trabalhado em conjunto e temos já um programa informático para ver quais são as empresas que têm que fazer as escavações para lançamento de cabos e há um sistema para o controlo do trabalho que é feito e assim é possível fazer a monitorização para cada período de tempo, qual é a empresa que está a fazer obras, que tipo de obras, e quais são as escavações e só depois nós é que vamos pensar em recorrer a instrumentos jurídicos para regulamentar esse trabalho de controlo. Nós vamos primeiramente utilizar esse sistema informático de controlo para ver se dá ou não resultado. Se não der com resultado, nós vamos recorrer a instrumentos jurídicos para fazer esse trabalho de controle. Em relação à descentralização, eu já respondi à questão. E quanto à questão do deputado Buchouki sobre a rede de esgotos, arborização, e o deputado que ontem perguntou sobre o restauro da reflorestação. Eu vou dar a palavra ao senhor presidente do IAM.
Obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente, deputado. Quando a pergunta do deputado Ochoqui sobre a rede de escolas da Taipa para aliviar inundações na Taipa, em 2003 vamos concluir o projeto de desenho de concessão. Quando a recuperação das zonas florestais, vamos escolher as árvores de espécies indígenas do sul da China, plantas ornamentais que dão flores. São algumas espécies comuns indígenas do sul da China que têm podem garantir este papel ornamental. De seguida, vou dar a palavra ao vice-presidente do IAM para dar resposta àquela questão dos produtos alimentares. Obrigada. Quanto à segurança alimentar, de facto, nós temos assegurar bem esse trabalho, sobretudo na importação e no mercado. De facto, devido à Covid, nós também temos que assegurar bem a fiscalização em relação à cadeia de frio. Nós também controlamos e mantemos essa defesa, né, em 3 dimensões e por dia nós também esterilizamos 73 mil caixas e alguns delas são aqueles filetes congelados onde foi detectado o vírus e depois foram todas então destruídos. E mais, quando há pouco também falaram da segurança alimentar, de facto o pessoal deve ter uma licença e a taxa de aproveitamento foi de 99%. E neste ano nós também já fizemos inspeções junto de 22.500 lojas. E em relação ao controle de animais, para os animais vadios, de facto nós temos realçado o trabalho a partir da fonte. Nós também fazemos a sensibilização para então os donos de animais fazerem a esterilização dos seus animais de estimação e também sensibilizamos a adopção para substituir a compra. Nós também promovemos o programa TNA, não é? Capturar, esterilização e adopção. E, portanto, nós também já aumentamos mais de 63 jalas para os animais. E também temos tido reuniões com associações de proteção de animais. Nós também temos tido reuniões com essas associações. Vou passar a palavra ao meu colega. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Os voluntários, temos 161 voluntários no IAM e eles estão a fazer o seu trabalho, visitar os idosos dos seus tempos livres e a consertar, então ajudar os idosos a consertar alguns problemas da casa. Deputado Chan Ho-seng, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores membros do governo, muito boa noite. 2021, 2022 são anos muito especiais, sem precedentes, e os serviços da sua tutela têm feito um grande trabalho no combate epidêmico, de prevenção epidêmica, e também têm trabalhado no sentido de uma maior convergência com o desenvolvimento do nosso país. E gostaria de abordar alguns aspectos dos trabalhos sob a sua tutela.
Em relação à convergência com os trabalhos da Zona de Cooperação Aprofundada, nas linhas de ação governativa podemos ver que vão ser realizadas ações para um alinhamento com o regime jurídico da Zona de Cooperação Aprofundada. É, de fato, necessário fazer esse trabalho e eu apoio plenamente o que é feito nesse sentido. E quanto ao aspecto das zonas de lazer, é necessário dar mais consistência aos trabalhos de construção de zonas de lazer e de embelezamento paisagístico. Em relação ao embelezamento paisagístico, temos que ver que Macau é uma terra com parcos recursos de terrenos, de solos, e através da utilização de terrenos desaproveitados, muito se tem feito para a construção de zonas verdes e para a arborização. Cerca de 30% de zonas arborizadas é o que neste momento podemos ter agora. E para aprofundar mais o trabalho nesse sentido, podemos ter como referência o que vemos no centro científico. Podemos ver aquela árvore em forma de coração e também outras iniciativas de embelezamento. Por exemplo, na zona da Dakota e na zona da cooperação aprofundada em Hanshin e nas outras áreas da cidade, podemos pensar em florestar e criar mais zonas verdes com plantações de espécies ornamentais. Assim, não sei se o senhor secretário concorda com essa minha ideia. Há ou não plano para ir mais longe nos trabalhos de embelezamento urbano? Por outro lado, Macau é um território com jardins, com zonas comunitárias de lazer e também com muitas outras instalações municipais recreativas. Esses equipamentos municipais têm sido um recurso muito importante para o divertimento e recreação da população, especialmente durante o período da epidemia, quando eles não podem sair para outros lugares ou fazer viagens. E em termos de zonas verdes e arborizadas, muitos novos lugares foram objeto de intervenção e tiveram um acolhimento positivo por parte da sociedade, o que merece um aplauso da sociedade. E em termos de trabalhos de criação de zonas verdes, isto pode abranger muitas facetas, nomeadamente em termos da fauna e depois da florestação, e para que a sociedade possa usufruir de zonas urbanas mais convidativas e de lazer. E há também espaços que podem ser pensados com diferentes estilos de arquitetura. De fato, não é fácil aumentar
a proporção de zonas verdes na cidade. E é um trabalho que tem que ser estudado com diferentes parceiros sociais. Assim, não sei se da parte do governo há ou não um plano de reforma dos espaços verdes. E o que é que pensa sobre isso? Deputado Leão Ronsei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, caros colegas, boa noite. Tenho uma questão sobre a promoção da lei básica. A lei básica garante a prosperidade de Macau, é importante para toda a população. O 20º Congresso do Partido Comunista Chinês alterou o regulamento do partido, e onde neste relatório faz menção à lei básica. O presidente Xi Jinping, no seu discurso, na ocasião do 20º aniversário da RAIM, disse que é importante contar bem a história, garantir a pujança da política um país, dois sistemas. E isto servindo como um exemplo para todo o mundo. Para o ano, vamos celebrar os 30 anos da promulgação da lei básica. Então, esta sensibilização em Macau, no interior da China ou no exterior, temos de garantir bem este objetivo de contar bem a história de Macau, mostrando os sucessos que nós conseguimos. Quando há o destacamento de funcionários públicos para a zona de cooperação aprofundada, referiu o Sr. Secretário que alguns funcionários públicos vão ser residentes de Macau, recrutados naquela zona. Então, quando a segurança social, benefícios e as férias vão seguir o regime do interior da China ou de Macau, então vamos deparar-se com situações de injustiça. Então, quando a ida para o trabalho destes trabalhadores envolve, obviamente, passagem da fronteira. Então, que medidas facilitadoras é que podemos lançar para garantir esta travessia? Quando há construção de parques sem barreiras, o governo insiste sempre no objetivo de servir o povo. Tem feito muito trabalho neste aspecto, promovendo o desenvolvimento da população, construindo instalações sem barreira em prol de uma sociedade inclusiva, tirando bom proveito dos terrenos, nomeadamente a construção do corredor marginal, o parque de Lamau, etc. E então esta abertura de parque na natureza contou com o apoio e reconhecimento de toda a população. E então, estas instalações de recreio e de lazer, muitas vezes, não são muito práticas. Nas LAG, refere-se à construção do parque no Jardim Dr. Sun Yat-sen. Então, quando serão construídas instalações para também outros grupos populacionais, por exemplo, aqueles que com dificuldades motoras. Então, quando há construção de instalações sem barreira, qual é o plano? Além disso, vão aprender com a experiência estrangeira, construindo parques para as pessoas portadoras de deficiência e crianças com necessidades especiais. Há que escolher um bom ambiente para a respectiva construção. Então, nesta modalidade inclusiva,
temos de introduzir ainda melhorias quando aos direitos e dos interesses dos trabalhadores de take-away. Houve acidentes e mortos de alguns trabalhadores desta área em 2021, como a taxa de desemprego subiu. 900 trabalhadores foram recrutados, novos trabalhadores foram recrutados para a entrega de comida, mas há diversas formas, por exemplo, tempo parcial, tempo inteiro. Então a proteção também varia de modelo para modelo. Então o governo tem que lançar ações de formação sobre a segurança de trânsito, para garantir os direitos destes trabalhadores. Além disso, o governo deve aperfeiçoar os diplomas locais para que os interessados conheçam melhor os seus direitos, a importância da segurança alimentar, etc. Mas, na SLAG, refere-se à experiência de novo tipo de betume para evitar a repetição de reparações. Eu concordo muito com esta iniciativa, só que Macau é muito pequena, mas às vezes uma rua já tem 2 sistemas, tem 2 critérios. E então o secretário tem que comunicar melhor com as obras públicas para uniformizar os critérios de construção e técnicos de betume. Obrigado. 請梁安琪議員。 Deputado Leon An-Kei. Deputada Lei Cheng-Yi. Obrigada. Eu queria agora colocar uma questão em relação à pressão de trabalho, ao volume de trabalho dos trabalhadores da função pública. Muitos colegas já referiram que sob a liderança do governo, não é? Muitos trabalhadores da função pública também já inventaram muitos esforços, né, no seu trabalho, sobretudo no desenvolvimento do trabalho de conta única, por exemplo. Aqui nós temos que contar com muitos esforços dos trabalhadores, e a Covid também já acarretou muita pressão para o seu trabalho. Por exemplo, o surto no dia 18 de junho, os trabalhadores da função pública, para além de assumir o seu próprio trabalho, aqueles que nem são médicos ou da área de saúde, também tenham de ajudar neste trabalho de combate ao Covid. Temos que agora assegurar o direito ao descanso desses trabalhadores, o que merece a nossa atenção. Antes havia também uma época de pico de trabalhos, mas essa época não durava assim tanto tempo, e era mais fácil resolver essa questão. Mas só que agora, com o surto no dia 18 de junho, né, os trabalhadores ficaram afetados, e o SAF também já emitiu instruções. Mas só que depois visitamos o SAF, ouvimos também a explicação do SAF, e depois também falámos com os trabalhadores, segundo os quais os serviços não seguiam essas instruções. Portanto, eu quero saber, para esses serviços públicos, se houver um acidente imprevisto, como é que se faz? Será que vão rever esses mecanismos? Acho que o mais importante é existir um mecanismo adequado para essa situação, sobretudo o trabalho dos trabalhadores, porque não só o surto no dia 18 de junho, que é esse incidente, mas tem outras situações, né? Espero que o governo possa dar a sua atenção quanto a esta matéria. E mais,
aquelas dificuldades, né, já antigas e grandes para os trabalhos interserviços. Eu tenho alguns exemplos. De facto, nos últimos 2 anos, nós temos plano legislativo e a Assembleia também está a par desses trabalhos legislativos do governo. Houve alguma maioria, mas só que alguns assuntos do bem-estar da população não conseguem ter uma maioria por causa de ser um assunto interserviço. Por exemplo, no plano legislativo, há 16 propostas de diplomas, aliás, e imagina a lei relativa às universidades, etc. Nós vemos que algumas propostas que não constavam do plano. Porquê? Foi porque não é oportuno ou foi porque os serviços públicos não fizeram o trabalho? Imagina, nesses anos o litígio mais frequente é a compra de imóveis, mas não constava daqui. E em 2019, ou até antes, já emitiu uma interpretação e segundo a resposta dos serviços da justiça, não é? Aqui havia um problema na compra de prédios em construção e nós vamos e o serviço disse que ia então acompanhar a situação e isto, neste ano, o Conselho de Consumidores, não é? Também já é da área da economia, não é? Segundo a qual havia uma legislação para esta matéria. E depois perguntamos às obras públicas porque é responsável pelos mediadores imobiliários. E depois também perguntamos ao futuro, mas não conseguimos uma resposta. Isto tem muito a ver, aliás, tem muito a ver com a vida da população. Mas só que isto não consta da vossa agente e foi ignorada essa questão. Quando as pessoas as pessoas perguntaram a PJ, dizem que não está em causa uma porra. Quando perguntar ao Conselho de Consumidores, também não há um litígio aqui. Tem outro exemplo. Ao longo dos anos, nós temos apresentado então opiniões sobre a lei do ruído. Tudo isto tem a ver com a proteção ambiental, que tem muito a ver com a vida da população. Mas só que, como é uma matéria que envolve diversos serviços e questões diversas. E por exemplo, nós quando perguntamos um serviço dizem que é necessário alterar a lei e quando o outro diz não. E imagina, o PSP também tem as suas competências, mas só que a TSPA, Serviços de Proteção Ambiental, também tem as outras. Portanto, aqui estão em causa matérias entre serviços. Para, imagina, as oficinas de reparação de veículos, nós não conseguimos encontrar uma solução. Não sei se por não ter terrenos, ou temos que pedir às obras públicas para ter terrenos, ou será que o Corpo de Bombeiros não conseguem provar por causa das condições contra incêndios, etc. O senhor secretário já respondeu muito, mas só que eu espero que essa cooperação interserviço possa ser uma coisa não só de disponibilização de informações, mas sim encontrar uma entidade responsável para dar resposta a isto, para os serviços envolvidos podem então fazer esse trabalho. E mais em relação aos mercados públicos, não é? O governo também esforçou-se muito, empenhou-se, aliás, em melhorar as condições do mercado, do hardware, sim. Isto merece o nosso reconhecimento. A lei dos mercados já está em vigor há um ano. E mais, em relação à criação de novos mercados, como é que será? Acho que é o próximo passo que o governo deve ponderar e deve fazer também um esquecimento. E também não foi afastada a possibilidade de
haver um concurso para as tendas ou as bangas nos mercados. Como é que será? Como é que se faz? Espero que o governo possa então esclarecer mais sobre o futuro desenvolvimento dos mercados. Quanto às escavações nas vias, não é? Aqui a coordenação quer dizer, em meados do ano, o governo dizia que ia elaborar um regulamento administrativo, agora diz que não ia fazê-lo. Mas o outro problema é que não só a repetição das obras das escavações, mas também o controle da qualidade, porque segundo os residentes, algumas obras constavam do plano de trabalho, mas só que depois iniciadas as obras ninguém trabalhava. Portanto, tudo ficou à espera dos trabalhadores. E esse problema, temos alguma solução? 請何潤生 Deputado Royonson. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, muito boa tarde a todos. Gostaria de discutir algumas questões com o Sr. Secretário. Primeiro é a plataforma do IAM, nomeadamente se há revisão ou não. É que em 2019 o IAM tem uma plataforma para reclamações e opiniões, isto é, o IAM em contacto, onde as pessoas podem enviar mensagem e até fotografias relacionadas com o trabalho do IAM, nomeadamente com os parques, zonas de lazer, instalações, segurança alimentar, as grandes áreas do IAM, e também pode apresentar outras opiniões. E, para além disso, as pessoas também podem rever como está o ponto de situação das reclamações. E eu já recebi várias opiniões sobre esta plataforma do IAM. E também conseguimos ver reclamações sobre os pingos da água, da ar-condicionado, tudo isso. O IAM consegue dar resposta atempada. E mesmo durante os surtos epidêmicos, continua a disponibilizar esse serviço, e eu creio que nós temos que elogiar todo esse trabalho feito pelo IAM. Então, Sr. Secretário, no início do ano até agora, esta plataforma do IAM, como é que é, quais os maiores tipos de reclamações e qual a sua eficácia? Sim, se bem que os residentes estão a elogiar esse trabalho, então qual é a avaliação que o Sr. Secretário também dá a esse trabalho? Para além disso, não sei se existem trabalhadores suficientes no IAM, se consegue dar resposta às exigências dos residentes. Para além disso, nessa plataforma do IAM, também podemos escolher então o chinês tradicional e o chinês simplificado, português, inglês, e não será que no futuro também pode haver outros idiomas para facilitar residentes de outras etnias para emitir as suas reclamações? E para além disso, esse serviço da plataforma do IAM, eu creio que é uma boa plataforma para diálogo entre os residentes e o governo. E por isso, gostaria de saber se, de acordo com a experiência do IAM, vai então disponibilizar as experiências do IAM a outros serviços públicos. É que já muitos colegas falaram como é que podemos dialogar com os nossos residentes, e eu creio que aqui podemos fazer uma respectiva avaliação. Para além disso, há outras situações em que há descargas de águas de esgotos de forma ilegal. Sabemos que Macau está numa zona baixa, e especialmente nas zonas antigas a rede de esgotos já está bastante velha, e
O IAM referiu que através do CCTV, dentro da rede esgotos, vai ver como está o funcionamento da rede e atualmente vai avaliar cerca de 10 mil metros de rede de esgotos para ver como está a situação da rede. Por isso, Sr. Secretário, como é que está a ser feito esse trabalho? Qual o ponto da situação? E após introduzir este sistema de CCTV na rede de esgotos, qual a opinião do governo em relação à eficácia? Para além disso, vamos então rever o regulamento dos espaços públicos. Qual o ponto de situação dos trabalhos da revisão deste regulamento? Quais as ideias do governo? É que no plano legislativo não estou a ver esta matéria. E, para além disso, com o serviço de 5G de telemóveis, não sei se o Sr. Secretário vai ter em conta as experiências das regiões vizinhas, nomeadamente utilizar um sistema inteligente de fiscalização da rede de esgotos, especialmente reforçar o trabalho de fiscalização. Para além disso, temos um regulamento da rede de esgotos que já estamos a aplicar há 26 anos, mas creio que este regulamento já está obsoleto. Não sei se o governo então vai rever então este regulamento. E para além disso, também gostaria de falar sobre as zonas de lazer. Há algumas associações que recentemente referiram que nas zonas de recreio para as crianças, mais de 90% dos encarregados de educação vão para as zonas, fora das suas zonas de residência, para as zonas de recreio. E não sei, Sr. Secretário, não sei se pode alongar mais nesta matéria, é que nós temos um jardim de infância na zona do Canal dos Patos. Não sei se vai então remodelar esta zona. Também há ali a zona da fronteira de Qingmao. Como vai todo esse trabalho? Não sei se porque ali há uma biblioteca desaproveitada nessa zona. Não sei se o governo vai aproveitar essa biblioteca para então criar uma nova zona de lazer para os nossos residentes. E, para além disso, na zona da Areia Preta, também não sei se o governo tem planos para renovar todos esses parques de lazer. E, para além disso, alguns idosos referiram que as suas zonas de lazer possam, então, ser renovadas. E, então, introduzir alguns equipamentos para então os idosos possam praticar os respectivos exercícios físicos. Por isso, gostaria de ouvir as opiniões do Sr. Secretário. Muito obrigado. Deputado Von Rinfei, obrigado. Senhor Secretário, membros do Governo, colegas, sobre a iniciação governativa área de administração e justiça, muitos colegas falaram sobre os temas relacionados com a zona de cooperação aprofundada e os membros do governo também prestaram esclarecimentos sobre essa temática e dos trabalhos de coordenação que têm sido realizados. Como foi referido pelos colegas há pouco, será feito
o trabalho de revisão das leis e diplomas legais sobre essa matéria para que os cidadãos possam depois viver e morar na zona de cooperação aprofundada e também trabalhar para além daquilo que foi referido pelo deputado, pelos deputados e também pelo diretor do SAF. Neste momento está em apreciação da terceira Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e também nas outras comissões permanentes as propostas de lei relacionadas com a zona de cooperação aprofundada. Para além desses diplomas que estão neste momento a ser apreciados, o governo pensa em elaborar mais alguns diplomas ou instrumentos jurídicos com essa finalidade. É que, por exemplo, no ano passado nós aprovamos lei sobre controle migratório e também autorização de permanência provisória em Macau. E este é um diploma que gerou discussão sobre a residência permanente, o conceito de residência permanente. E foi abordado durante o debate sobre esse diploma. O que é que consiste esse conceito de residência permanente? E o governo, na altura, tinha dito que será depois considerado um maior aprofundamento da definição do conceito nas leis sobre a zona de cooperação aprofundada. No entanto, nós agora estamos a analisar e discutir em sede da Assembleia Legislativa a proposta de lei sobre o Código Tributário. E este é também um diploma que também suscita a atenção dos legisladores quanto ao conceito de residência permanente. Acho que o governo deve tomar uma posição em relação a esse conceito sobre residência permanente e para ver se aqueles que vierem a morar no outro lado da fronteira da zona de cooperação aprofundada, a sua morada e todos os seus dados do outro lado da fronteira são considerados como residente permanente em Macau. Acho que no futuro próximo vai haver um maior número de residentes em Macau que vão passar a residir na zona de cooperação aprofundada. E por isso, quando vemos as linhas de ação governativa da sua tutela, acho que deve dar mais consistência a essa matéria, nomeadamente quando a definição do conceito de residente permanente para melhor esclarecimento nossa. Quanto aos postos de carregamento, este é outro assunto que eu queria falar. Postos de carregamento de energia elétrica para os veículos, automóveis, nos edifícios. Nas respostas que nós temos recebido do governo, o governo refere que para a instalação desses postos de carregamento, os serviços de obras públicas exigem que haja uma aprovação de pelo menos 2/3 dos condóminos para que dos edifícios para que esses postos de carregamento possam ser instalados. E depois de ouvido o parecer dos serviços de obras públicas, tendo em conta também o artigo 1304 do Código Civil, isto tem a ver com aqui a matéria sobre património coletivo. Mas em relação a esse parecer, tenho as minhas reservas. É que cada lugar de estacionamento não é registrado individualmente, mas há um registro
de acordo com a titularidade ou a posse em percentagem ou a permilagem da área de estacionamento. E para a instalação de postos de carregamento, este é um assunto que implica também o conceito de patrimônio coletivo. Nós podemos ver que, mesmo que alguém faça uma transação, uma hipoteca ou alienação do lugar de estacionamento, também isso não traz à baila o artigo 1304 do Código Civil. Por isso, não vejo que a instalação de posto de carregamento também tenha a ver com esse artigo, com essa norma. Quando agora está a ser proibida a instalação desse do posto de carregamento, não é? Queria ver se, em termos de análise jurídica, o governo deve aprofundar mais esse trabalho de estudo, tendo em conta uma maior preocupação da sociedade em relação aos assuntos de proteção ambiental. E será que os trabalhos sob a sua tutela podem ser feitos em conjugação com a tutela das obras públicas? Para melhor clarificação do parecer que foi emitido e assim resolver qualquer ambiguidade sobre essa matéria e assim fazer melhor o trabalho de proteção ambiental no sentido de facilitar a instalação de postos de carregamento nos edifícios. Tem a palavra os membros do governo. Obrigado, Sr. Presidente. O deputado Chen Haosheng sugeriu, além da arborização, reordenamento dos bairros que devem ter em consideração as características de Macau, a coexistência das duas culturas e de valor humano, atendendo às características, à idade e à cultura destas zonas, porque conseguimos bons resultados na arborização. Já não falamos de outras regiões, só comparando com Zhuhai, aí Macau está a ficar para trás. Por outro lado, quando as plantas, a escolha de plantas, de espécies, temos de ter em consideração as características de Macau, porque Macau é pequena. Podemos, claro, plantar estas árvores que dão flores, dialogando com os responsáveis do IAM. Aliás, já tínhamos esta ideia, como referiu o meu colaborador, a escolha de espécies tem que corresponder às características de Macau, porque aquelas espécies pequenas nunca vão dar sombra, mas aquelas espécies grandes não são tão resistentes a tufões. Portanto, estamos num dilema, sobretudo após o tufão Ato. Tivemos vários tufões fortes que destruíram significativamente as zonas florestais de Macau. Então temos de ponderar bem para garantir a arborização. O deputado Liang Hongsheng falou dos trabalhadores da função pública, recrutamento de trabalhadores na zona de cooperação aprofundada. Aqueles destacados pelo governo de Macau em termos de salário e os benefícios
vão seguir o regime de Macau. Mas se a Comissão Executiva da Zona de Cooperação Aprofundada quando recrutar trabalhadores, os benefícios, condições serão definidas pela Comissão Executiva. Estes benefícios não estarão indexados ao regime de Macau. Isto visa, claro, esta diferença pode ser significativas para aqueles quadros altamente especializados para garantir as deslocações dos trabalhadores. O governo de Macau e a Comissão Executiva chegaram a consenso sobre as medidas especiais sobre a Covid, quando aos trabalhadores de takeaway, o IAM, enquanto entidade responsável pela segurança alimentar, já elaborou o regime de registro de lojas de takeaway. Quando em relação laboral destes trabalhadores e até as infrações da lei de trânsito, vamos passar estas informações à DESAL. Quanto o novo tipo de betume, alcatrão para o pavimento, estamos a experimentar este novo material, apesar de ser mais caro, mas como tem um longo prazo de garantia e a manutenção não é tão cara. Portanto, vale a pena investirmos neste novo tipo de material. O IAM está a colaborar com a DESAT e as obras públicas para tentar generalizar o uso deste material. A deputada Lei Cheng-yi falou da compensação para os trabalhadores durante a epidemia. Os SAP elaboraram as instruções, só que se calhar não foram seguidas na íntegra por alguns serviços. Vamos dar acompanhamento. Quanto à coordenação legislativa, interserviços deu um exemplo de leis relacionadas com a vida da população, porque a resolução destas dificuldades não é fácil. É difícil resolver só com uma lei. Quando a aquisição de casas, de prédios em construção, claro, isto tem a ver com a economia e a finança, mas esta lei foi elaborada quando eu estava à frente da DESAG. Na altura, só acabamos por regulamentar um aspecto, deixando dois aspectos por regular. Um é a forma de promoção, de venda e a prática e o preço. Isto porque queríamos esperar a lei de fidúcia, porque sem esta lei de fidúcia é difícil garantir a viabilidade do diploma em causa. Além disso, estes casos de prédios em construção já não são tão frequentes. Portanto, vamos reforçar a fiscalização e os métodos de venda. Além disso, em termos de lei de ruído, que eu saiba,
talvez vocês tenham ouvido queixas dos residentes sobre contra sim, obras na rua, mas para mim, eu muitas vezes insisto com o IAM para apressar as obras, para levantar quanto antes o condicionamento da rua. Mas, assim sendo, temos de pedir ao chefe do Executivo para dispensar algumas regras da lei de ruído. Portanto, esta lei que diz respeito à vida da população, temos de encontrar um equilíbrio entre as diversas partes. Não é fácil. Não é que queiramos atrasar o processo. Antes, sim, temos de ter uma visão global. Quanto ao planeamento dos mercados municipais públicos, na zona A, sim, vamos ter o mercado público. Por outro lado, quanto à coordenação das escavações, porque estamos a falar de mais de 10 empresas envolvidas, é preciso termos um sistema. Por isso, estamos a trabalhar no sentido de criar um programa, software, para que todas as partes interessadas e envolvidas utilizem e, assim, através desta coordenação, possamos resolver o problema. Não, se calhar, só quando for necessário é que vamos passar por legislação para encontrar uma solução e conseguir erradicar o problema pela fonte. Quando à pergunta do deputado Liang Hongshei, relativamente à sensibilização, promoção da lei básica e a política um país, dois sistemas, vou pedir ao diretor Leu para explicar melhor. Obrigado, Sr. Secretário. Obrigado também, Sr. Deputado, pela sua questão em relação à sensibilização jurídica. É um trabalho que, de facto, nós temos desenvolvido e o governo também presta muita atenção a este trabalho. Quanto à sensibilização da lei básica, né, eu penso que no 20º aniversário da RAEM, o presidente também já referiu essa importância. Isto também tem a ver com a bem-sucedida implementação da política Um País, Dois Sistemas e, portanto, a sensibilização sobre estes assuntos tem sido um trabalho a desenvolver ao longo dos anos. E no próximo ano é o 30º ano de promulgação da lei básica e nós também já elaboramos um plano de trabalhos. No próximo ano, aproveitando essa ocasião, nós vamos organizar palestras, seminários para então promover a lei básica. E também temos diversas dimensões a desenvolver esse trabalho. Primeira para os jovens e adolescentes e segunda para o pessoal docente das escolas. Porque o conhecimento sobre a lei básica por parte do pessoal docente assume um papel muito importante para a divulgação da lei básica. E mais, também vamos recorrer aos meios mais inovadores, sobretudo através das novas mídias, ou apps, ou páginas eletrónicas para a divulgação da lei básica. E, portanto, assim podemos fazer essa publicidade para, então, fazer chegar essas informações ao exterior. Obrigado.
生议员关注 Em relação ao da chanson sobre a plataforma do IAM, vou passar a palavra ao Sr. Presidente do IAM. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia. Obrigado, Sr. Secretário. Agradeço as palavras. Sim, a plataforma do IAM, nós aglomeramos vários serviços eletrónicos que nós tivemos numa plataforma com vista a dar resposta célere às solicitações dos residentes, bem como é uma plataforma de fiscalização sobre a qualidade do nosso serviço. Por exemplo, em 24 horas temos que dar resposta às solicitações em que 97,9% conseguimos atingir esta meta, e em 3 dias que possamos dar resposta são cerca de 80% de sucesso, e por isso isso são então a nossa avaliação, isto é, dar uma resposta célere aos nossos residentes, porque os residentes têm medo de que muitas das vezes telefonam para os serviços públicos e que ninguém atende, e por isso esta plataforma é uma forma direta de fiscalização ao nosso trabalho. Em seguida, o Sr. Vice-Presidente Lo Chi-Kin para responder às instalações sem barreiras e à questão do deputado sobre descargas ilegais de águas residuais. Obrigado, Sr. Secretário. O deputado Leon Sai perguntou sobre os equipamentos sem barreiras e também os trabalhos que temos feito para a construção de uma sociedade inclusiva. O Instituto para Assuntos Municipais tem vindo a desenvolver trabalhos nesse sentido, nomeadamente na zona marginal de Lamau e também com a instalação de instalações que facilitam as deslocações em cadeira de rodas, para além de sanitários, com essas facilidades e também de outras instalações. Nós também temos procurado sensibilizar a população através da divulgação sobre esse trabalho que nós temos feito em prol de uma sociedade inclusiva. O deputado Hodgson Sam perguntou sobre os trabalhos de combate às descargas ilegais de águas residuais. Nós fazemos esse trabalho de combate neste momento através de um sistema de detecção através de CCTV, e nós concluímos o trabalho de inspeção até agora de 10.000 metros de comprimento de esgotos, e no futuro prevemos concluir o trabalho de detecção até 20.000 metros de esgotos. Quanto aos trabalhos de vistoria de estabelecimentos de restauração e de estaleiras de obras, nós temos feito a inspeção dos equipamentos de filtragem para acabar, não é, com o fenómeno de descargas ilegais de águas residuais. Para isso, nós temos feito um trabalho que resultou numa redução em até 55,3% do número de casos, e também na redução de descargas, o despejo de óleos residuais. Em cada inspeção de 5 estabelecimentos, nós temos detectado um caso de infração, mas agora o número é ainda menor.
Assim, em termos de resultado, nós temos conseguido um melhor resultado. A seguir, vou pedir ao diretor Leu para responder às perguntas do deputado Wang Qingfei. Quanto à pergunta do deputado Wang Qingfei, quanto à instalação de postos de carregamento na parte comum do edifício, as partes comuns do condomínio, segundo o regime jurídico da administração das partes comuns do condomínio, é obrigatório uma deliberação tomada por certa percentagem dos condóminos. Isto tem a ver com a gestão por parte dos proprietários para o desenvolvimento de carros elétricos e instalação de posto de carregamento. Quando estiver envolvido um edifício em regime em propriedade horizontal, independentemente do lugar de estacionamento de propriedade particular ou de um autossilo integralmente inscrito no registro predial, e esta instalação, se é uma decisão do proprietário, como é um ato do condômino, tem que passar pela reunião, assembleia dos proprietários. Mas se o poder público intervier para exigir, obrigar a instalação de postos de carregamento no edifício, qual é a solução? Isto depende do consenso e estudos a ser realizados pela nossa parte. Além disso, o deputado falou da localização, da revisão das nossas leis para a zona de cooperação aprofundada. Quanto a residência permanente, a exigência é de 183 dias. Isto pode estender-se à zona, a Hengqin. Isto porque esta zona está em linha de convergência com o sistema jurídico de Macau e as nossas leis vão se estendendo àquela zona. Deputado Chen Hou-Seng, obrigado. Muito obrigado, senhor secretário, pela sua resposta muito detalhada. Estou satisfeito. As minhas sugestões que acabei de apresentar ao senhor secretário, não é? Visam saber qual é um tratamento, né, sistemático ou de sistema, né, para as paisagens, né? Agora, o IAEM já desenvolveu muitos trabalhos nesta matéria, sobretudo a plantação de diversas árvores. Não sei se podemos aumentar ainda a dimensão no sentido de ser mais próximas da vida da população e não só para apreciação, porque muitas vezes as árvores estão na via por onde só passam os veículos. E, portanto, é melhor essas árvores, né, serem plantadas num sítio onde as pessoas podem ir, né, ao pé dela. E quanto aos jardins, acho que também deve ter a sua própria característica. Por exemplo, o jardim de Gamões, não é? Ou outro jardim para o Dr. Sunhaci, né? Os dois jardins têm que ter uma característica ou perfil diferente, consoante o seu contexto e história de construção. Obrigado. 請梁鴻勢議員。 Deputado Leu Hong-Sai, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as palavras do Sr. Secretário
E também fiquei muito contente de que os nossos dirigentes estão a dar muita importância à promulgação dos 30º aniversário da promulgação da lei básica, nomeadamente sensibilização em Macau e no exterior, e por isso eu creio que isso será benéfico para então criar um país dois sistemas também para a região de Taiwan. E em relação às zonas de lazer, eu creio que temos que remodelar essas zonas de lazer para melhorar então os utentes mais idosos. E por fim, como Macau já é uma sociedade super envelhecida e por isso todas essas zonas de lazer, eu creio que o governo tem que dar uma maior importância e criar mais desses tipos de espaços, especialmente na Taipa, porque na Taipa temos terrenos para essa finalidade. 议议员。 Deputada Lei Cheng-Yi, obrigada pela explicação do senhor secretário. Há aqui, no entanto, alguma questão sobre os mercados municipais que eu queria colocar. É que nas zonas das novas urbanizações, o governo já tem planos e, no entanto, há também planos para a remodelação dos mercados municipais e também fazer um upgrade das instalações de mercados municipais. No mercado municipal, são domingos, por exemplo, podemos pensar talvez em fazer um trabalho de remodelação, ou melhor, de reconversão das mercadorias que são vendidas em algumas bancas para apetrechar melhor os mercados. Mas se o governo achar que são mercadorias que a população não tem procura, então será que é por essa razão que não está a fazer esse trabalho? E em relação à repavimentação das vias públicas, neste momento tem havido uma certa coordenação a nível interdepartamental, mas em relação a certas obras de maior envergadura, depois de serem iniciadas, ainda não é possível concluir a tempo. Será que o governo pode organizar melhor esse trabalho e como é que é feito esse trabalho de organização? Também quero agradecer o trabalho que é feito pelo senhor secretário. Deputado Royasan, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas respostas do Governo. Queria insistir o seguinte quanto à zona norte. Os lagos fazem referência ao canal dos Patos, aos jardins, parques. Pode explicar melhor quanto a estes parques de recreio e lazer? Temos de atender às necessidades dos outros grupos populacionais, porque estamos já numa sociedade envelhecida. Quando as praças de exercício físico inteligentes nas outras cidades, por exemplo, a iluminação por energia solar, carregamento para telemóveis, entre outros equipamentos, o IAM está a construir ou instalar novos equipamentos. Então, será que pode introduzir equipamentos inteligentes nestas zonas de recreio e lazer? Isto
para melhorar a qualidade da vida da população. Mas, quando há 2 diplomas locais, o governo ainda não respondeu. O primeiro é o regime geral da construção urbana e regulamento de águas e de drenagem de águas residuais. Tá bom, Rimfai. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também pela resposta do Governo. Também vou acompanhar a questão de postos de carregamento. De facto, no lugar de estacionamento, né, o proprietário só está a gerir a cota própria dela. Para arrendar também é uma gestão do proprietário. Portanto, não carece de um consentimento por 2/3 de todos os condomínios. Isto é ridículo. Imagina, para instalar um posto de carregamento, sim, isto tem a ver com a gestão, não é? Agora, para a venda, o arrendamento, a hipoteca, tudo isso sobre a cota que ele tem de estacionamento. Acho que isto não é uma gestão das partes comuns. Acho que a instalação de posto de carregamento no próprio lugar de estacionamento não carece de um consentimento de outros proprietários. É o meu entendimento. Obrigado. Fazemos uma pausa de 10 minutos.